Investir em fundos imobiliários é uma estratégia que tem se tornado cada vez mais popular entre os investidores, principalmente iniciantes que buscam renda passiva e a diversificação do seu portfólio ou da sua carteira de investimentos. E a escolha de bons fundos imobiliários podem garantir para a gente estabilidade financeira e bons rendimentos a longo prazo. Então no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 4 fundos imobiliários de base 10 que geram rendimentos todo mês na minha carteira sem falhar e que garantem uma certa estabilidade de dividendos aí para a minha carteira de investimentos. Destacando que são os 4 fundos de base 10 que eu tenho na minha carteira. Eu tenho mais fundos, mas hoje eu quero falar somente dos fundos de base 10. Então nesse vídeo, além de mostrar esses fundos, vamos ver também um pouquinho sobre o que são os fundos imobiliários, por que investir em fundos imobiliários e alguns critérios para a gente escolher fundos imobiliários para colocar na nossa carteira. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para você não perder mais conteúdo como esse e diz para mim nos comentários se você já investe em fundos imobiliários e principalmente em fundos de base 10, se você sabe o que são e se você já investe em fundos de base 10, se você tem algum na sua carteira. Então, começando do início, os fundos imobiliários são uma modalidade de investimento coletivo no setor imobiliário. Então, quando você adquirir uma cota de um fundo imobiliário, você se torna sócio ou proprietário, de uma fração dos imóveis que compõem o portfólio daquele fundo imobiliário. Tem fundos imobiliários que investem em shoppings, tem fundos imobiliários que investem em imóveis de logística, prédios de escritório, tem também fundos que investem em dívida imobiliária, os famosos fundos de papel, e esses fundos distribuem rendimentos de forma mensal para os seus cotistas, e esses rendimentos são totalmente livres de impostos. E nos fundos imobiliários é importante a gente destacar que a gente tem os fundos imobiliários que a gente chama de base 100 e os fundos de base 10. Na verdade, na prática não muda muita coisa, porém, para quem está começando, é muito comum escolher os fundos de base 10, que são aqueles fundos que são geralmente cotados ali próximo aos R$10. R$10, 9 e pouquinho. Hoje tem muito fundo aí de base 10 cotado a R$8, até menos de R$8, fundos de extrema qualidade e cotados muito baratos. Então, resumindo, o fundo de base 10 é aquele fundo que tem o seu preço de cota próximo ali da casa dos R$10, como os que eu vou mostrar para vocês que tem na minha carteira hoje. Mas antes de mostrar os fundos, eu gostaria de apontar para vocês 4 motivos pelos quais eu invisto em fundos imobiliários. Primeiro, é a renda passiva, que é o dividendo que a gente recebe de forma mensal, que vem dos aluguéis dos imóveis que os fundos têm em carteira ou dos títulos de renda fixa, no caso dos fundos de papel. Segundo, a diversificação, porque com os fundos imobiliários a gente reduz o risco investindo em diferentes tipos de imóveis e setores. No caso, se você fosse colocar o seu dinheiro em imóveis, você teria que colocar muito dinheiro para comprar, vamos lá, um imóvel, por exemplo, na casa dos R$100 mil, e no caso dos fundos imobiliários, com esses mesmos R$100 mil, você pode investir em 10, 20 fundos imobiliários diferentes, cada um deles com 10, 15, 20 imóveis ali dentro do portfólio dele, então fazer uma diversificação bem maior, aumentando muito mais a sua segurança do que investir em um imóvel somente, O terceiro ponto que eu acho interessante do porquê investir em fundos imobiliários seria a liquidez, que é a facilidade da gente comprar e vender cotas dos fundos imobiliários. Por exemplo, uma carteira de R$100 mil, você pode vender R$10 mil, 20 mil, 15 mil, o que você precisar. Já no caso de um imóvel, um apartamento, por exemplo, você não pode pegar aquele apartamento de R$100 mil e vou vender esse quarto aqui por R$10 mil para eu usar esse dinheiro que eu vou precisar. Então não tem como você fazer isso. Ou você vende o apartamento todo, ou você não vende. E o quarto ponto, por enquanto, a isenção fiscal, Porque os dividendos dos fundos imobiliários para a pessoa física são isentos de imposto de renda. Estão querendo mudar algumas regrinhas aí, mas por enquanto os dividendos são isentos. Então, depois dessa breve introdução, vou mostrar para vocês os 4 fundos imobiliários de base 10 que eu tenho na minha carteira e que me geram esses rendimentos bem interessantes e que já me possibilita comprar mais cotas dele mesmo sem colocar dinheiro do meu bolso, e vou mostrar quanto é que eu recebi nesse mês desses 4 fundos imobiliários de base 10 que eu tenho na minha carteira. Bom, como vocês podem observar, a minha carteira hoje é composta aí, por 88,13% de fundos imobiliários, 10,5% em ações e 1,34% em ETFs. E vindo aqui para a parte de fundos imobiliários, vou mostrar para vocês os 4 de base 10 que eu tenho, que são os fundos, deixa eu destacar aqui para vocês, VGHF11 com 705 cotas, o fundo PORD11 com 670 cotas hoje, FGA11 com 610 cotas, o MXRF11 nesse momento, porém eu ainda não recebi dividendo do MXRF11 porque eu comprei ele ainda esse mês. E por último, mas não menos importante, o fundo imobiliário aqui, GARI11. Então, do GARI11, do FGA, o PORD e o VGHF, eu já recebi dividendo nesse mês. E observe aí os precinhos das cotas de cada um deles. O VGHF é R$ 7,16, PORD R$ 7,49, FGA R$ 7,32. Então,
caíram bastante. O GARI 11 também a 7,84, olha, o GARI 11 chegou a menos de R$8, olha só. E o MXRF11 a R$9,10. Então são fundos que a cotação deles cabe no bolso de qualquer um. Lembrando que isso aqui não deve ser usado como base para a gente saber se o fundo é barato ou não. Tem outras coisas que a gente deve analisar para saber se o fundo está barato. Então vamos ver algumas informações bem rápidas aqui de cada um deles. Depois eu mostro quanto foi que eles me pagaram, começando pelo VGHF11, que é um fundo imobiliário classificado como hedge fund, que tem várias classes de ativo dentro dele. Tem papéis ou CRIs, né? Tem cotas de outros fundos imobiliários, tem investimentos em SPE, FDIC, então tem muita coisa dentro desse fundo imobiliário, por isso que ele é um hedge fund, ele pode investir em várias classes de ativos. O patrimônio líquido do VGHF11 hoje é de 1,40 bilhão, o VGHF está com um PVP nesse momento de 0,84, que indica para a gente que ele estaria com 16% de desconto nesse momento, e ele tem uma liquidez média diária de 3,21 milhões de reais em cotas sendo negociadas todos os dias, o que é uma excelente liquidez, porque para fundo imobiliário acima de 1 milhão já se considera uma boa liquidez. Olhando a parte de dividendos, nos últimos 5 anos a gente vê que ele não deixou de pagar dividendos em nenhum ano, né? Então isso é muito interessante para a gente. O segundo fundo imobiliário é o fundo imobiliário aí, ó, o PORD11, que é o Polo Recebíveis Imobiliários, que é um fundo que investe somente em dívida imobiliária, ou seja, ele empresta dinheiro, né? Fundo que investe majoritariamente em CRIs. Nesse momento ele está com um PVP de 0,79, o que representa um desconto ainda maior do que o VGHF, né? 21% de desconto nesse momento. Lembrando que só o PVP sozinho não quer dizer que o fundo está barato ou não, que é a oportunidade ou não. Tem muita mais coisa que a gente tem que analisar. A liquidez dele já é bem menor, ó, menos de 1 milhão de reais em negociações, então é uma liquidez um pouco baixa para fundo imobiliário. PORD11 também é bem menorzinho no valor patrimonial ou no patrimônio líquido, né? É apenas de 350 milhões de reais o patrimônio líquido dele. E falando aqui também em dividendos, é um fundo com dividendos constante, nunca deixando de pagar seus dividendos aqui nos últimos 5 anos, né? Bem interessante. O terceiro fundo não é um fundo imobiliário, tá? É um fundo agro, é um FIAGRO. É o FGA11, que é um fundo também que investe em dívidas, porém agora ligados ao agronegócio. Nesse momento ele está com um PVP de 0,76, um desconto ainda maior do que dos outros dois, né? Um desconto de 24%, vamos dizer assim. Ele tem uma boa liquidez de mais de 1 milhão de reais em negociações todos os dias. O FGA11 também tem um patrimônio menor do que 1 bilhão de reais, ó, 433 milhões de reais é o patrimônio líquido do FGA11 hoje. E se falar em rendimentos ou dividendos, a gente vê que desde quando ele foi lançado aqui em fevereiro de 2022, nunca também deixou de pagar os seus dividendos aos cotistas, o que é bem interessante, né? E por último, mas não menos importante, o fundo imobiliário GARI 11, que é um fundo imobiliário de tijolo de base 10, hoje considerado como um dos melhores fundos de tijolo de base 10 que nós temos na nossa indústria, né? Hoje ele está com PVP de 0,84, o que indicaria para a gente aqui 16% de desconto. Esse fundo que tem uma liquidez de quase 5 milhões de reais em cotas sendo negociados todos os dias, o que é muito bom, né? O fundo imobiliário GARI 11 é um fundo que, como a gente pode ver, mostra aqui pra gente de segmento híbrido, porque ele investe em duas classes de ativo. Ele tem imóveis do segmento de logística e imóveis do segmento de renda urbana. Então é um fundo que tem uma diversificação maior aí dentro da sua carteira de investimentos, ou do seu portfólio, né? O patrimônio líquido do GARI 11 hoje é de 1,37 bilhão. E falando de dividendos, a gente vê que ele é bem constante aqui, ó, nos dividendos. É um reloginho, paga sempre aqui os valores aproximados e um dividendo que vem crescendo ao longo do tempo. A gente vê que no início, aqui em abril de 2024, ele pagava 0,087 centavos, conseguiu subir para 9 centavos, agora 0,092 centavos, então aumentando assim o dividendo que ele paga para os seus cotistas. Voltando aqui para a minha carteira de investimentos, clicando na parte aqui de proventos, aqui onde eu controlo a minha carteira pelo Investidor 10, né? Se eu olhar os dividendos aí do último mês que eu recebi desses 4 fundos imobiliários de base 10 da minha carteira, se liga só, que foram, ó, o FGA, o VGHF, PORD e GARI 11, cada um deles anunciaram aí seus dividendos e eu recebi aí de cada um, como eu vou mostrar para vocês aqui, ó, R$ 63 do FGA11, 63 também do VGHF11, 59,63 do PORD11, 28,52 do GARI 11. Então vou fazer uma soma rápida aqui e já falo para vocês quanto foi que eu recebi desses fundos imobiliários. Então somando aqui, ó, esses 4 dividendos, eu recebi um total só desses fundos imobiliários de R$ 214,15 no último mês. Destacando que eu já aumentei um pouquinho minha posição em VGHF, bem pouquinho, mas aumentei. E se eu não me engano, do GARI 11 também eu já comprei alguma coisa esse mês. Então vou aumentar ainda mais os dividendos que eu recebo deles. E também agora tem o MXRF11, que é mais um fundo de base 10 da minha carteira de investimentos. Então vou receber cada vez mais dividendos dos fundos de base 10
da minha carteira de investimentos. Já consigo fazer o efeito de cotas infinitas aqui em todos eles, tá? Sendo que alguns eu compro mais, né? Como o FGA e o VGHF. E o POD também, né? O GAR eu ainda compro somente 3 cotinhas, mas já dá para comprar 3 cotas sem botar dinheiro no meu bolso, enquanto os outros já compro aqui mais de 5 cotas, né? O que é bem interessante. Devagarinho a gente vai aumentando, se dividendo que a gente recebe e aumentando cada vez mais também o número de cotas que a gente pode comprar de cada um deles sem colocar dinheiro do nosso bolso ou sem colocar dinheiro novo. Então diz aí nos comentários se você tem fundos imobiliários de base 10 na sua carteira de investimentos e se você continua fazendo aporte em fundos imobiliários ou se você está com medo do que pode acontecer com o Brasil até o final desse governo do PT. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!